Vamos falar do Carlos Miguel. Carlos Miguel, ele simplesmente fechou o gol. E seria histórico, ele faria uma partida histórica se ele pega aquele pênalti. Porque aí, meu amigo, os caras não iam mais empatar. Um cara que pediu para jogar, vendido, negociado, que ele já avisou que vai sair, tá, gente? Ele já avisou que vai sair. Você imagina um cara desse que pediu para jogar, fecha o gol com várias defesas, e depois, se ele pega aquele pênalti, o Corinthians ganha com o pênalti que ele defendeu, ele fechando o gol. Seria um cenário maravilhoso para ele. Só que ele não merece. Porque na vida, né, na vida a gente colhe o que planta. E na vida a gente dá honra a quem tem honra. Ele, sinceramente, ele não poderia sair honrado hoje com essa honraria toda que eu visualizei aqui para vocês, tá? O Carlos Miguel, ele pediu para jogar, ele quer jogar contra o São Paulo, ele vai jogar até ir embora, tá? Ele vai jogar até ir embora. A proposta do Carlos Miguel, o pagamento da multa do Carlos Miguel, pega essa informação. Não sei se alguém já deu isso, depois vocês comentam aqui embaixo. Se ninguém deu, solta a vinheta do exclusivo. Mas vai ser paga no dia 1º de julho, entendeu? Então, até o dia 1º de julho, o seu Carlos Miguel tem que cumprir o contrato dele com o Corinthians. E ele pediu para jogar, tá? Ele pediu para jogar, entendeu? Enfim, o Carlos Miguel vai embora, o Carlos Miguel vai embora, nós vamos ter que fazer um rap da vergonha, né? Nós vamos ter que fazer um rap da vergonha. Tem que jogar assim, Samir, o Júlio está dizendo. Enfim, cada um tem a sua opinião em relação ao Carlos Miguel. Eu não colocaria para jogar, tá? Corinthians hoje não perdeu, né? Não sei como esse jogo no final. Talvez se o juiz fosse revisar um lance ali que aconteceu no final, poderia até ter perdido o jogo. O que eu quero dizer? Vale a pena um ponto? Vale a pena a gente ter essa síndrome de vira-lata e ficar, sabe, baixando a cabeça para um cara que nem tem história no clube? Hein? Por causa de um ponto? Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Para mim, hoje tinha que entrar o Donelli em campo. E não importa se o jogo terminasse 6-2, 5-2 para o Atlético Goianiense. Nós não vamos para lugar nenhum de qualquer jeito. Porque o Corinthians vai precisar de um goleiro, mas o grande problema do Corinthians não é um goleiro. O problema do Corinthians é uma diretoria, um técnico, atacantes, meio-campistas, volantes, laterais, zagueiros. O Corinthians precisa de tudo. Você tem noção? Você tem noção que o time do Corinthians é um time para brigar do meio da tabela para baixo? Ô Maurício, se eu vi o Wesley numa máscara, só eu vi o Wesley numa máscara gigantesca, jogar mal, ok, faz parte, mas não correr é inadmissível. Eu vi isso, sinceramente. O Cojá lá do Cojá apareceu aqui. O CC atualmente está muito organizado, revelando o jogador. Campo reformado com gramado sintético. Diretoria com postura profissional. Um abraço para o Jacques Cojá lá do Parque das Nações, meu amigo do parque. Ai, meu Deus, o Cojá. Gente, se eu não soubesse que o Wesley... se eu estivesse iludido, igual muita gente, achando que esse rapaz joga bola, que esse rapaz não joga nada. Entendeu? O Everton Barata, que na época que eu ia para o estádio aí com o Cojá, no cadetinho, a gente botava para quebrar, tomava dinheiro, os ingressos dos cambistas, guardava o carro na rua sem pagar, e se o guardador de rua pedisse para pagar, o couro comia. Entendeu? Na época a gente botava terror, Cojá, você sabe disso, né? Na época que a gente botava terror, por exemplo, tinha o Everton Barata no time. Lembra? É melhor que o Wesley. E os caras estão achando que o Wesley é o novo Neymar. Entendeu? É o novo Neymar. Então, se eu achasse que esse Wesley fosse craque, igual muita gente acha,
Eu poderia até pensar hoje que ele estava com o corpo mole porque foi vendido já. Fala pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês toda a atualização do Corinthians. Vamos iniciar falando desse jogaço de ontem aí em Goiânia. Corinthians 2, Atlético Goianiense 2. Timão abriu 2-0 de vantagem com 2 gols de Yuri Alberto, mas depois o Corinthians acabou aí sofrendo o empate. E Wagner Love, que a torcida do Corinthians conhece muito, perdeu um gol debaixo da trave. Se ele tivesse acertado, a Atlético Goianiense tinha vencido o jogo aí por 3-2. Corinthians precisa muito aí de melhorar seu desempenho dentro de campo, porque tá bem difícil assistir o jogo do Corinthians. Infelizmente, o Atlético Goianiense ontem deu um sufoco no Corinthians fenomenal. E se não fosse o goleiro Carlos Miguel, o Corinthians teria perdido o jogo, porque o goleiro fechou o gol, fez defesas extremamente milagrosas. E sinceramente, o Carlos Miguel, mesmo sendo vaiado quando chegou no estádio, né, detonado pela torcida, né, Carlos Miguel apareceu muito concentrado. E todo mundo sabe que Carlos Miguel é um excelente goleiro. O Corinthians não perdeu não apenas um ótimo goleiro, que era o Cássio, tá perdendo o Carlos Miguel. Além disso, o Corinthians coloca ele para jogar, tá dando ainda mais vitrine. A transição da presidência entre do Willian Monteiro Alves para Augusto Melo foi muito mal feita, e o que aconteceu que essa diretoria era para ter renovado o contrato aí com o Carlos Miguel um pouco antes, né? Para ele não ficar livre no mercado com a multazinha aí de 23 milhões. Isso é muito pouco dinheiro para times europeus, né? Para time inglês. Então, Carlos Miguel, o Corinthians está dando ainda mais vitrine para ele. Já era para estar dando a oportunidade do Matheus Donelli, porque ele realmente vai embora. Ontem, principalmente o que ele fez ontem. Os clubes europeus estão de olho nele. E o que ontem ele fechou o gol? Pegou demais, pegou muito. Mesmo sendo, igual eu falei, criticado, vaiado, ele estava muito concentrado e é um espetacular goleiro. Só não defendeu o pênalti, mas fechou o gol. Corinthians tomou esse empate aí por causa que a defesa acabou vacilando. Gustavo Henrique foi muito infantil ao fazer uma falta besta na lateral, né? Ele já tinha um cartão amarelo, acabou tomando o segundo cartão amarelo e na sequência foi expulso. Acabou prejudicando muito o Corinthians com essa expulsão aí do Gustavo Henrique, que não é nem mais um garoto, não é um juvenil, é um jogador com uma certa idade, tinha que ter maturidade suficiente para não cometer uma falta dessa. E o Atlético Goianiense é um time aí, é o inimigo direto do Corinthians. Isso é a realidade. É o inimigo direto do Corinthians no campeonato. Então, o Atlético vai lutar aí para sair dessa parte incômoda da tabela. Corinthians, que tem melhor investimento, tem melhor estrutura, que não poderia estar nessa parte como está hoje, porque é um time que deveria lutar para ganhar o campeonato e não para sair da parte incômoda da tabela. O Atlético Goianiense deu o maior sufoco ao Corinthians. O técnico Antônio Oliveira aí, ele ontem apareceu bastante nervoso, chateado, bravo na coletiva, cobrando publicamente aí reforço à presidência, dizendo, eu preciso de ter no mínimo 20 jogadores com a mesma capacidade. Quando sair um, entrar o outro e dar conta do recado. Então ele mandou um recado direto aí pro presidente, pra diretoria, né? E que ele não tá satisfeito, não tá feliz com o elenco que tem, porque o time do Corinthians é fraquíssimo. O Corinthians tá fazendo o que pode. Porque eu sempre dou esse exemplo aqui, não há possibilidade de você fazer um omelete sem ovo. Nunca. Sem chance nenhuma. E o Corinthians não tem como tá melhor no campeonato com o elenco que tem. O elenco é ruim demais. Mas o Corinthians investiu 130 milhões em contratações, mas contratou alguns péssimos jogadores. Contratou mal. Jogadores como o Pedro Raul veio pro Corinthians, não joga nada. E pagou mais de 5 milhões no jogador. Então o Corinthians, não adianta você ter o dinheiro e gastar de forma errada. Você precisa aplicar o dinheiro. Aplicar. Ou seja, contratar jogador que dê resultado dentro de campo. E os jogadores que estão lá não dão. Infelizmente, o Corinthians hoje
não tem aí jogadores para assumir a responsabilidade e bater no peito aí para sair, tirar o Corinthians dessa situação tão difícil. E o Roberto, tá muito bem, mas não adianta, o elenco é fraco, e o Roberto é muito prejudicado. E se o Roberto batesse num time com a qualidade como do Flamengo ou do Palmeiras, ele ia arrebentar de marcar gol. Em 25 jogos ele tem 14 gols, um aproveitamento extraordinário. Então o que falta pro Corinthians é um bom elenco para que alguns jogadores individuais ainda se sobressaia mais. Por exemplo, Carlos Miguel é um goleiro extraordinário e o Roberto é um excelente centroavante, porém o time é muito ruim. É muito ruim. E por isso o Corinthians não vai conquistar nenhum título esse ano. Anota aí, torcedor. Já falei isso há algum tempo e tô sempre aqui reforçando. Corinthians não vai ganhar a Copa do Brasil. Já perdeu o Paulistão de forma aí, né, muito precoce. E não vai ganhar a Copa do Brasil. Não vai ganhar a Sul-Americana. E no Brasileirão vai lutar para não ser rebaixado. Infelizmente. Mas é a realidade. Corinthians ontem era para ter conquistado aí esses 3 pontos. Porque no momento não é jogar bonito, em si fazer os 3 pontos para sair dessa parte aí, incômoda tabela da zona de rebaixamento. E aí, galera, o que vocês acharam do jogo? Qual que é a opinião de vocês? Vocês gostaram do jogo? Vocês estão vendo uma luz no fundo do poço ou não? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa inscrição, ativa o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo aqui pro canal e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.